Aquamarine é o meu filme favorito de sereia, e ela é a minha sereia favorita da ficção também. Mais do que a Madison de Splash, mais que as fofinhas das H2Os. Tá bom, talvez ela divida o seu posto de melhor sereia da ficção com outra pessoa. Eu adoro quando os filmes destacam amizades femininas de verdade. Eu já falei disso no vídeo de Dirty Dancing, no vídeo de Os Homens Preferem as Loiras, mas aqui tem uma coisinha a mais, e um final até meio parecido com Frozen, eu diria. O filme começa em um dia quente e ensolarado em uma cidade fictícia da Flórida, onde nós somos apresentados a Claire e a Hailey, duas melhores amigas muito unidas que compartilham uma paixão em comum: o Raymond. O garoto salva-vidas bonitinho que trabalha para os avós da Claire. Eles têm um clube na praia e elas são completamente obcecadas por ele. Elas sabem tudo sobre ele e sobre os seus gostos e até gestos, porque elas sabem que se o Raymond tiver a fim de você, ele vai mexer no cabelo, esticar os braços e dobrar os músculos. Elas também são grandes leitoras daquelas revistas adolescentes dos anos 2000 que eram cheias de testes de compatibilidade, dicas de conquista, coisinhas de signo, que geralmente vinham acompanhadas de um pôster de algum artista. Eu tinha uma amiga que ela não podia ver uma revista dessas que tinha uma foto em destaque ou um pôster do Luan Santana que ela comprava, ela sempre comprava. Ela virou minha amiga só porque ela sabia que eu tinha um caderno do Luan Santana. Bom, enfim. Mas as garotas estão tristes porque em poucos dias a Hailey vai se mudar para a Austrália, onde a mãe dela, que é bióloga marinha, conseguiu o emprego dos sonhos. Um detalhe interessante é que esse filme, na verdade, foi feito na Austrália. Bom, os avós da Claire chamam as garotas para ajudar com a decoração de uma festinha que vai ter ali no clube. E elas ficam muito assustadas quando elas encontram o Leonard, um outro funcionário do clube, mas ele é completamente inofensivo e só estava tentando mostrar para elas que é muito fácil você confundir a letra M com a letra W. Então, à noite, a Hailey vai dormir na casa / clube da Claire, onde elas assistem filmes, comem pipoca e riem do pai da Cecília, que é um jornalista meio esquisito. E a Cecília é a popular malvadinha que é, na verdade, quase uma Barbie. Ela se veste como uma Barbie e ela tem um conversível rosa com uma placa escrito Princesa. E ela também é apaixonada pelo Raymond. Todo mundo é apaixonado pelo Raymond. Mas mesmo se divertindo juntas, as meninas não conseguem esquecer o fato de que a Hailey vai se mudar em alguns dias. Elas ficam imaginando como que vai ser a volta para a escola, uma sem a outra. Então a Hailey faz um tipo de, entre muitas aspas, feitiço, onde ela pede para os deuses fazerem a mãe dela mudar de ideia e não se mudar para a Austrália. Acontece que nessa mesma hora tá tendo uma super tempestade com umas ondas enormes que fazem uma grande bagunça no clube dos avós da Claire. E no outro dia, durante a limpeza do clube, a Claire vê algumas luzes na piscina, ela se aproxima e acaba caindo dentro da água. A Claire não sabe nadar muito bem, porque ela tem trauma de água, porque os pais dela morreram afogados. Então ela fica toda desesperada e vê alguma coisa nadando dentro da água. E o Raymond salva ela, tirando ela da piscina. A Claire conta pra Hailey que ela viu alguma coisa estranha na água e a Hailey tá tipo: meu Deus, o Raymond salvou você com aqueles músculos. Talvez, se você tivesse se afogado, ele teria feito respiração boca a boca. E a Claire insistindo que tinha sim alguma coisa estranha na água. Então, à noite, as garotas decidem voltar até a piscina pra tentar descobrir alguma coisa. E eu acho engraçado que a Claire
Ao invés dela contar pro avô dela que ela viu alguma coisa na água, ela conta pra amiga dela. E as duas decidem que elas vão investigar. Elas, duas crianças. A Hailey leva alguns peixes e joga na água pra tentar atrair o que quer que esteja lá dentro. Mas a Claire tem certeza de que isso não vai funcionar, porque o que ela viu tinha cabelo azul e até uma cauda. E ela tem toda a razão. Os peixes não atraem o que tá na água. O que atrai são umas balinhas de gelatina que elas deixam cair enquanto elas discutem se o que a Claire viu era ou não cabelo. A Aquamarine aparece com aquele cabelo lindo dela, cheio de mechinhas azuis. Elas ficam assustadas, mas não o suficiente para sair correndo. E elas começam a conversar com a sereia, que primeiro ironiza a forma como os humanos descrevem o que é uma sereia, e depois conta para as meninas que as sereias falam todas as línguas existentes entre os seres humanos, entre peixes, entre crustáceos e muitos dialetos marinhos, o que coloca ela anos-luz na frente da Madison de Splash. Ela também conta que ela tem o poder de fazer ondas e que o pai dela tá muito, muito bravo com ela porque ela fugiu de casa 3 dias antes de se casar com um sereio em um casamento arranjado e que foi o pai dela quem provocou as ondas que invadiram o clube dos avós da Claire. Aí o Leonard, o funcionário do W virando M, aparece e as duas vão embora, mas elas prometem pra Aquamarine que elas vão voltar de manhã, só que no outro dia, quando elas acordam, o avô da Claire mandou esvaziar a piscina pra limpar e a sereia sumiu. Aí elas encontram a Aquamarine escondida dentro da lojinha do clube e a Hailey dá a camiseta dela pra Aqua poder sair de lá. Camiseta essa que ela transforma em vários vestidos diferentes ao longo do filme. As meninas levam a Aqua para o quarto da Claire, onde ela conta um pouco mais sobre como funcionam as sereias nesse filme. Se a Aqua estiver seca, ela tem pernas humanas, mas só até o pôr do sol. Depois disso, seca ou não, ela volta a ser uma sereia. E a Aqua tá toda feliz e empolgada porque é a primeira vez dela fora do mar, é a primeira vez que ela experimenta pernas humanas e um pensamento sobre as sereias. Elas são seres híbridos, metade humano, metade peixe, que ainda têm a capacidade de adaptar uma parte do corpo para ficar em terra firme. Isso não sugere que elas são seres que desenvolveram essa capacidade para caça? Tipo aqueles passarinhos que podem mergulhar por não sei quanto tempo. E o que as sereias caçam? Animais marinhos. Mas elas entendem o que eles falam. Mas aí eu tô colocando também uma ética meio que humana em cima das sereias. Talvez elas não tenham isso. Talvez você possa caçar animais que você entende a língua no mundo das sereias. Ou será que elas eram seres aquáticos que se adaptaram para caçar em terra? E se elas se adaptaram para caçar em terra firme, elas caçavam o quê? Elas caçavam seres humanos? Porque tem alguns animais que eles conseguem imitar o comportamento da presa deles. E como essa é uma capacidade natural delas, por que não existem tribos de sereias vivendo na Terra? Bom, então a Aquamarine recebe uma ligação via concha do pai dela, porque sim, da mesma forma que a gente consegue ouvir o mar através de uma concha, as sereias também conseguem ouvir a gente. Com a diferença de que a gente não escuta e nem entende o que elas dizem. Total invasão de privacidade. Imagina quanta conversa particular o pai da Aquamarine não teve que ouvir para encontrar ela. A Aquamarine termina a ligação via concha dela e explica para as meninas que de onde ela veio não tem amor. Aparentemente, não é só em São Paulo que não existe amor. No oceano também não. Todos os casamentos são arranjados pelos pais e ela fala que ela acredita no amor porque um dia ela viu o amor entre duas pessoas e que o pai dela deu 3 dias para ela provar que o amor existe, ou então ela vai ter que voltar e se casar com quem ele escolheu. O que me leva à pergunta: o pai da Aquamarine não ama ela? Por que não é provar que o amor romântico existe? É o amor, ponto. Então a Aquamarine vê
o Raymond pela janela e ela decide que é com ele que ela vai provar pro pai dela que o amor existe. E tem muitos closes e câmera lenta no Raymond sem camisa. A Aqua sai correndo, vai até ele e pergunta: Você me ama? E ele responde alguma coisa do tipo: Não, mas eu te acho gostosa. E tudo bem, eu sei. Parece uma resposta meio idiota, né? Mas o que mais ele poderia dizer? O que você poderia dizer se alguém que você nunca viu na vida te perguntasse isso? A Aquamarine fica sem entender por que o Raymond não ama ela. Quem é que não amaria ela? E aí ela pede ajuda das meninas pra fazer o Raymond se apaixonar por ela e as garotas ficam tipo, não, 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 escolhe outra pessoa porque o Raymond é muito popular, todo mundo quer ele. Aí a Aqua menciona que quem ajuda uma sereia tem o direito de fazer um desejo. E por que só um, se elas são duas? As duas vão ajudar, então não deveria ser um desejo pra cada uma? As meninas que são totalmente apaixonadinhas pelo Raymond deixam esses sentimentos delas completamente de lado, mesmo sendo muito difícil, para elas ajudarem a Aquamarine e usarem o desejo pra Hailey não se mudar e elas continuarem juntas. Elas são muito fofas, meu Deus. A Hailey e a Claire ensinam pra Aqua coisas que elas aprenderam naquelas revistas. Primeiro elas falam pra Aqua ligar pro Raymond com um telefone de verdade dessa vez, com o objetivo de ele atender a ligação, ela não dizer absolutamente nada e desligar. E elas ainda falam que elas fazem isso o tempo todo. Imagina o Raymond recebendo as ligações dessas meninas sempre. Bom, a Aqua faz o que elas mandam e quando ele atende, ela dá um grito e joga o telefone pela janela. Depois as meninas levam a Aqua pra passar de bicicleta assim, casualmente, em frente à casa dele. Elas passam várias e várias vezes até ele ver elas, dá um tchauzinho pra Aqua, que fica nervosa, aperta os freios da bicicleta da Claire e leva um super tombo. Ela praticamente voa e cai de cara no chão. Mas aparentemente o corpo das sereias são bem mais resistente a impacto, já que ela só faz um cortezinho no joelho. Então tem mais uma cena com muita câmera lenta do Raymond pulando o negocinho da varanda da casa dele, pra ele ir lá ver se tá tudo bem com a Aqua. Aí ele tira um band-aid do bolso, faz um curativo no machucado dela e pergunta se ela vai mais tarde na feirinha de rua da cidade. Mas nesse momento aparece a Cecília com o seu belo conversível rosa, que diga-se de passagem, ela dirige muito mal. E por que ela tá ali? Porque ela tem aulas de natação com o Raymond. Aí ela e as suas amigas começam a provocar as meninas, falando da roupa, principalmente da Hailey, o que é uma grande de uma bobagem, já que tanto a Hailey quanto a Claire se vestem exatamente como duas garotinhas de 13 anos se vestiriam em 2006. Um outro detalhe aqui é que a Cecília, diferente de outros filmes, ela não provoca as meninas assim na frente do Raymond. Ela fez isso depois que ele saiu. Bom, a Aqua dá um fecho na Cecília e as meninas voltam pra casa. Aí a Aquamarine mostra outro superpoder de sereia, que é as unhas dela trocam de cor de acordo com o humor dela, tipo aqueles anéis. Inclusive, aquilo lá era verdade. Aliás, é a primeira vez que as unhas dela ficam rosa, então elas começam a achar que essa cor é porque ela tá apaixonada pelo Raymond, o que me leva a uma outra pergunta. A Aquamarine também não ama o pai dela? Porque, como ela disse, essa é a primeira vez que as unhas dela ficam rosa. E alguém pode argumentar que o rosa pode significar apenas o amor romântico, mas não é exatamente isso. Porque tem um outro momento que não tem nada a ver com Raymond, que as unhas dela também vão ficar rosas. Aí elas passam a tarde toda lendo aquelas revistas adolescentes ao som de uma versão de One Way or Another, que infelizmente não é a versão do One Direction. Aliás, olha como que o One Direction era grande. O primeiro-ministro da Inglaterra da época, o David Cameron, fazia parte do clipe dessa música. Mas enfim, esse vídeo não é sobre o One Direction. Bom, a Aqua e as meninas até chegam a questionar o porquê dessas revistas de relacionamento serem tão contraditórias, tipo, você tem que flertar e tem que parecer inocente, interessada, mas nem tanto. Inclusive, essas diquinhas das revistas dos anos 2000, elas são exatamente o tipo de coisa que a gente vê hoje em dia.
no Instagram e no TikTok, em coaches de relacionamento, faça X coisas que ele vai gostar de você. Não responda as mensagens rápido, porque senão ela perde o interesse. Engraçado como a gente anda, anda, anda e volta sempre pro mesmo lugar, né? A Aqua e as meninas vão pra tal feirinha de rua, onde elas encontram o Raymond brincando numa dessas barraquinhas de parque que se você vence, você ganha uma prenda. Então elas tentam seguir algumas dicas que elas aprenderam nas revistas. Primeiro elas passam rindo pelo Raymond pra chamar a atenção dele. Depois a Aqua olha discretamente pra ele enquanto brinca com o cabelo, só que ela não é muito boa na parte do discretamente. E depois ela vai até o Raymond, elogia ele dizendo que ele é bom na brincadeira da barraquinha e sai. A dica da revista funciona, porque aí o Raymond vai atrás dela pra eles darem uma volta. Ele dá o golfinho que ele ganhou na barraquinha de presente pra ela, e eles vão comer algodão doce. E a Aqua não sabe exatamente o que se faz com o algodão doce, e aí ela encosta no rosto e fica esfregando. Aí lá de trás as meninas falam que algodão doce é pra comer. E enquanto ela come, o Raymond faz todo aquele ritual involuntário de quando ele gosta de alguém, de mexer no cabelo, esticar os braços e dobrar os músculos. E as meninas ficam muito, muito contentes quando elas veem ele fazendo isso, porque o Raymond tá interessado na Aquamarine. Então o Raymond leva a Aqua pra andar de pedalinho num lago. E uma coisa que nem as meninas e nem a Aqua pensam é que a possibilidade da Aqua se molhar estando num lago é muito, muito grande. Então, se você é uma sereia e você não quer que ninguém descubra que você é uma sereia, e se ao entrar em contato com a água você volta a ser uma sereia, é melhor você ficar longe de um lago, é melhor você ficar longe de um pedalinho. Bom, aí lá no pedalinho, a Aqua e o Raymond têm uma conversa onde eles encontram coisas em comum, porque o pai do Raymond, assim como o pai da Aqua, também é controlador. É claro que ele não quer casar o filho em 3 dias com uma pessoa que ele escolheu. Ele quer que o Raymond vá pra faculdade assim que terminar o verão, porque o Raymond já terminou a escola, enquanto que o Raymond quer viajar por aí, conhecer alguns lugares, porque ele nunca saiu daquele estado. Enquanto eles estão lá conversando, a Aqua percebe que o sol está começando a se pôr. Lembra? Seca ou não, depois do pôr do sol ela volta a ser uma sereia. Então ela fica um pouquinho desesperada, tentando pedalar o mais rápido possível para sair da água. O Raymond não entende muito bem o que está acontecendo, mas ele ajuda ela, enquanto começa a perguntar se a Aquamarine vai na festa que vai ter no clube dos avós da Claire. Mas não dá tempo dele, de fato, convidar ela, porque eles chegam em terra firme e a Aqua tem que sair correndo. Bom, a Aquamarine precisa passar a noite dentro da água, mas ela não pode voltar para o mar porque ela tem medo do pai dela não cumprir o acordo de 3 dias deles e levar ela de volta contra a vontade dela. Então as meninas levam ela para uma caixa d'água enorme para ela poder passar a noite. No dia seguinte, as meninas e a Aqua pegam um ônibus para outra cidade para fazer compras para tal festa do clube. Então elas passeiam pelas lojas do shopping, se divertem muito juntas. E a Aqua, linda, maravilhosa, decide comprar o vestido dela num brechó. Num primeiro momento, as meninas ficam tipo, não, por favor, vamos comprar em outro lugar, porque aqui só tem coisa velha, só tem coisa de velho. Mas a Aqua convence elas e elas escolhem uns vestidos bem fofinhos. E depois as três ainda vão num salão de beleza e fazem mechinhas azuis igual a da Aqua. Aí elas voltam pra casa e a Aqua diz que precisa de brincos pra festa. E a Claire até oferece os brincos dela, mas é claro que a Aquamarine não ia querer esses brincos comuns, né? Esses brincos de humano. Os brincos que a Aqua usa são estrelas do mar vivas, que ficam falando no seu ouvido o quão você é linda, inteligente, maravilhosa, mas elas não mentem. Então, se uma estrela do mar estiver te elogiando, ela tá falando a verdade. Então, as três vão até um pier e a Aqua diz pra elas que elas vão encontrar as estrelas numa boia que tá um pouquinho longe. E como eu mencionei antes, a Aqua não pode entrar no mar porque ela tem medo que o pai dela leve ela de volta à força. Então ela chama uns golfinhos pra levarem a Hayley até a boia. E aparentemente ela fala a língua de alguns mamíferos também, né? Porque golfinho. Ou será que isso entra em dialetos marinhos? Enquanto a Hayley vai buscar as estrelas do mar, a Aqua conta pra Claire como foi que ela viu o amor.
Como que ela sabe que existe? Ela fala que muitos anos atrás, não muito longe dali, ela viu um casal velejando num barquinho azul que se olhava de um jeito que ela nunca tinha visto antes. Então ela quis que alguém também olhasse daquela forma para ela. E ela até chegou a procurar esse casal outras vezes, mas nunca mais viu eles. E que o nome do barco era Claire de Lune. E aí a Claire fica toda emocionada porque esse barco era o barco dos pais dela que morreram. Então a Aqua diz pra Claire que ela não deveria ter tanto medo das coisas, não deveria ter tanto medo da vida, porque provavelmente não era isso que os pais dela iam querer. A Hailey volta com os brincos Estrela do Mar, e o mais impressionante, as meninas conseguem ouvir e entender o que as estrelas do mar estão falando para Aquamarine. Quando é que elas adquiriram esse poder? Todo mundo consegue ouvir estrelas do mar? A Aquamarine é tipo uma TARDIS que traduz línguas desconhecidas para quem tá com ela? Eu não sei. Bom, enfim, aparecem duas amigas da Cecília que começam a perturbar as meninas por causa do cabelo azul, e a Aquamarine comenta que pelo menos ela vai na festa com o Raymond, e as duas contam que na verdade, ontem quando a Aqua foi embora, o Raymond convidou a Cecília pra festa. E a Aquamarine faz o quê? Esguicha 2 jatos de suco, um para cada uma. Bom, a Aqua fica muito decepcionada, achando que o Raymond não gosta dela, e decide ir embora. As meninas ficam tristes porque, sem Aquamarine, não tem desejo, e sem desejo, a Hailey também vai embora. Mas a Claire não desiste, ela pede pra Hailey ir atrás da Aqua, enquanto ela vai falar com o Raymond. A Hailey encontra a Aqua prontinha pra voltar pra casa, e ela tenta convencer a Aqua a ficar, dizendo que o amor nem sempre dá certo, que a vida é assim mesmo. Ela até usa o exemplo do pai dela, que dizia amar ela e a mãe dela, mas abandonou a família, e que o amor verdadeiro é lindo, porque é a coisa mais próxima que nós humanos temos de magia. Enquanto isso, a Claire vai encontrar o Raymond numa festinha que tá tendo na casa da Cecília, e ela confronta ele na frente de todo mundo, perguntando como é que ele pôde convidar a Cecília pra festa depois de ter chamado a Aqua, e ele não exatamente chegou a convidar ela, ele começou a convidar e ela teve que sair correndo. Bom, mas o Raymond só convidou a Cecília porque ela disse pra ele que a Aquamarine tinha um namorado. Aí a Cecília manda um dos amigos dela segurar a Claire pra jogá-la na piscina, e ela fica desesperada porque ela tem medo. Então o Raymond manda colocarem ela no chão, e a Claire sai chorando de lá, e um bando de adolescente velho daquele fica rindo de uma menininha. Aí a Cecília tenta justificar pro Raymond, falando que só mandou jogarem a Claire na água de brincadeira, e que a Claire finge que tem medo de água pra chamar atenção de alguma forma. O Raymond defende a Claire da Cecília e dos amigos dele, e vai atrás dela pra, primeiro, saber se ela tá bem, e segundo, pra ela levar ele até a Aquamarine. A Hailey conseguiu levar a Aqua pra casa, e ela tá na banheira tomando sorvete, escutando música triste, enquanto tenta superar o Raymond. Aí elas escutam a voz da Claire e do Raymond se aproximando, em direção ao quarto, e a Hailey entra na banheira e deixa as pernas de fora, pra parecer que eram as pernas da Aquamarine. E ela é uma ótima amiga, ela é muito fofa, ela é uma querida, mas ela não necessariamente precisava fazer isso, já que a Aqua deixou a cauda dentro da banheira, embaixo das espumas. A Aquamarine se seca e vai conversar com o Raymond. Ele se desculpa e reconvida ela. Chega a hora da festa e ela tá toda linda, com o cabelo cheio de ondinhas. E dessa vez o conselho que as meninas dão pra ela não vem de nenhuma revista. Elas só dizem pra Aqua: seja você mesma. O Raymond convida a Aqua pra comer e ela vai tomar água com sal. O Raymond até tenta acompanhar ela nisso, mas ele obviamente não consegue. Aí ele conta que adoraria viajar para as Ilhas Fiji, o mesmo lugar em que o Simba queria ir quando se aposentasse. Enquanto isso, a Claire e a Hailey estão espiando os dois pela janela, quando chega primeiro a mãe da Hailey para falar com as meninas, e depois a avó da Claire para falar com a mãe da Hailey. E elas têm uma conversa na frente das meninas que mexe um pouquinho com a Hailey. A avó da Claire
dá os parabéns para a mãe da Hailey por ela ter sido escolhida entre 200 outros candidatos, e ela diz que estava tentando conseguir essa bolsa de pesquisa há mais ou menos uns 10 anos, e a Hailey fica com uma carinha de: ai meu Deus, coitada da minha mãe, o que que eu tô fazendo com a minha mãe? Então, depois disso, as meninas vão até a banda, que vai tocar onde o Raymond e a Aqua estão, e elas corrompem o vocalista com um pedaço de bolo para eles tocarem a música favorita do Raymond. Você também seria corrompido por um pedaço de bolo? O Raymond chama a Aqua para dançar e ela faz uma dança toda engraçada. Aí ele ensina ela e os dois ficam num climinha de romance. A Cecília aparece, vê os dois dançando e eu não sei o que que essa menina tava pensando porque ela tava indo em direção aos dois e o quê? Ela achou que o Raymond ia parar de dançar com a Aquamarine que ele convidou pra festa pra fazer alguma coisa com a Cecília? Depois do que ela fez com a Claire, depois dela ter mentido pra ele sobre a Aqua, as meninas veem que a Cecília tá indo lá encher o saco da Aquamarine e do Raymond e elas enfrentam a Cecília, tipo, cai fora, você não vai querer passar mais vergonha, né? Depois disso, o sol começa a se pôr e as meninas vão chamar a Aqua. Então a Aqua beija o Raymond e diz pra ele encontrar ela no outro dia no pier, às 9 horas, pra ele dizer o que ele sente por ela. Aí as meninas e a Aqua saem correndo e a Cecília, toda vez que eu digo Cecília, eu lembro da música do The Vamps, com aquele clipe com o Shawn Mendes, que eles naufragam e vão parar em uma ilha com uma tribo que tem o Shawn Mendes tocando violão. Também tem uma versão dessa música que eles cantaram na BBC Radio 1, que é Zayn Malik. Bom, enfim, a Cecília e as suas amigas seguem as meninas até a caixa d'água. Então, depois que a Hailey e a Claire vão embora, a Cecília decide que ela vai subir lá em cima pra ver por que que a Aquamarine tá lá. Mas não sem antes tentar dar uma humilhadinha na amiga dela, dizendo alguma coisa do tipo que ela comeu demais na festa, que era pra ela engolir a negatividade dela da mesma forma que ela engoliu os sanduíches. Mas não fica por isso mesmo, porque as amigas dela aproveitam que ela saiu e voltam pra festa com o carro dela, deixando ela sozinha e a pé. Lá em cima na caixa d'água, a Cecília vê a Aqua transformada em sereia. Então ela tranca a Aquamarine dentro da caixa d'água e tira a escada de lá. Quando ela estava descendo a escada quase caiu. Quando a Hailey e a Aqua subiram lá pela primeira vez, a escada também quase caiu. É uma coragem muito grande pra subir num negócio dessa altura, gente. Ainda mais a Cecília, sabe? Não é nem coragem, eu diria, porque a Cecília só sobe lá pra ver o que que a Aqua foi fazer lá, mas o que que ela tem de interesse nisso? O único interesse dela na Aquamarine é porque o Raymond, o cara que ela gosta, gosta da Aquamarine, então por isso ela vai colocar a vida dela em risco subindo num negócio desse, sem nenhum equipamento de segurança, só pra ver o que que a Aquamarine supostamente tá escondendo, porque até então ela não sabia se a Aquamarine tava escondendo alguma coisa. Aí a Cecília volta pra festa e primeiro ela tenta contar sobre as sereias pras amigas, depois ela questiona sobre o carro, mas aí começam a rir dela e ela vai embora. Só que no outro dia ela inventa pro pai dela, que é o cara da previsão do tempo, que ela tava correndo perto da caixa d'água quando ela escutou uma menininha chorando. E que essa menininha deveria estar presa lá. Aí o pai dela, né, pronto pra conseguir alguma coisa além de falar a previsão do tempo, chama o canal de TV e os bombeiros. Enquanto isso, a Hailey vai falar com a Claire porque é o último dia dela na cidade e ela não tem tanta certeza se ela ainda quer pedir pra não se mudar, porque não seria muito justo com a mãe dela, que trabalhou muito pra conseguir aquela oportunidade. Então as meninas começam a discutir. A Hailey fala pra Claire que ela não é a mãe dela, e a Claire fala pra Hailey que ninguém, a não ser ela, fala com a Hailey, e a Hailey pergunta pra Claire por que que a Claire só tem ela de amiga, já que a Claire morou naquela cidade a vida inteira dela e ela não. Mas aí a Claire liga a TV e vê tudo que tá acontecendo em volta da caixa d'água. As meninas esquecem a briga pela Aquamarine, elas colocam as suas diferenças ali de lado e vão até lá. Só que quando elas chegam lá, os bombeiros conseguem entrar na caixa d'água e retiram aquele golfinho que o Raymond tinha dado pra Aqua. A Cecília surta
começa a falar sobre sereias na frente das câmeras ao vivo e todo mundo começa a rir, os bombeiros, os caras que estavam filmando, curiosos, todo mundo. Aí o pai da Cecília toma aquele conversível rosa dela como castigo. Mas onde é que foi parar a Aquamarine? Lembra do Leonard? O cara do W virando M? Ele tinha achado um colarzinho na piscina no dia que o avô da Claire mandou esvaziar. E quando a Cecília tentou contar para as amigas dela sobre a sereia, ele estava lá ouvindo tudo. Então ele ajudou a Aquamarine a sair da caixa d'água. E tem toda uma questão de as aparências enganam, porque a primeira vez que ele aparece no filme, as meninas ficam assustadas. Depois ele aparece esporadicamente, sempre num fundinho de cena, observando. E depois, quando ele tá conversando com a Aqua, ele fala que ela é a primeira pessoa que falou com ele de forma gentil o verão todo. Aí a Aqua fica muito agradecida, né? E fala pra ele que quem ajuda uma sereia tem direito a um desejo, e aparentemente as sereias não respeitam muito o livre-arbítrio, já que o Leonard deseja que uma moça que trabalha ali no clube dos avós da Claire se apaixone por ele, e a Aquamarine concede esse desejo. Aí a Aqua vai encontrar o Raymond e enquanto eles conversam, as meninas ficam ouvindo tudo embaixo do pier, mas conforme elas caminham pra ouvir a conversa, elas vão se aproximando da água do mar e lembra que a Claire tem medo? Então elas decidem voltar. O Raymond fica fazendo planinhos de lugares que ele e a Aqua poderiam ir juntos, então ela começa a falar que ela foi até ali procurando uma coisa que ela não sabia se existia ou não, e que ela precisa perguntar uma coisa pra ele. E aí ela pergunta, Raymond, você me ama? E apesar de ser meio esquisito, e também ser a segunda vez que ela pergunta isso pra ele, em 3 dias, sendo que da primeira vez ele nunca tinha visto ela na vida, o Raymond é bem realista e ao mesmo tempo super cuidadoso com ela, falando que eles só saíram uma vez, mas que ele gosta dela, acha ela inteligente, linda. A Aqua começa a chorar. Ele tenta acalmar ela, dizendo que não entende por que que ela quer que ele esteja apaixonado por ela agora, se o amor pode chegar aos pouquinhos e eles acabaram de se conhecer. Aí a Cecília aparece, do mais extremo nada, e empurra a Aqua no mar. E na mesma hora o tempo já começa a fechar e as águas ficam agitadas, porque o pai da Aquamarine começa a tentar levá-la de volta. O Raymond vê ela transformada em sereia, ele claramente fica impressionado, mas quando a Aqua pede ajuda, ele sai correndo para buscar a prancha dele para tentar ajudar. Aí as meninas que viram ela caindo na água vão correndo para lá e a Hailey decide que vai entrar na água para ajudar a Aquamarine e a Claire diz que também vai, que elas vão fazer isso juntas. É bonitinho, é bem fofo ela tentar superar o seu trauma para ajudar a amiga, mesmo a Aquamarine sendo uma sereia, e mesmo elas vendo o Raymond, que é salva-vidas, voltar correndo para buscar uma prancha para aí sim tentar ajudar a Aqua de tão perigoso que estava ali. Então elas pulam na água e a Claire não sabe nadar muito bem, mas as três conseguem chegar na boia onde elas pegaram as estrelas do mar e a Aqua fica tipo: por que que vocês vieram aqui? É muito perigoso. E as meninas falam que o pai da Aqua não pode levá-la embora. A Aqua diz que pode sim, porque foi o acordo deles. Então as meninas oferecem o desejo delas para a Aqua poder ficar. Aí a Aqua começa a falar que ela não conseguiu provar que o amor existe e questiona as meninas o porquê que elas pularam na água para salvar ela e por que elas estão abrindo mão do desejo delas. Então as meninas falam que elas fizeram isso porque elas amam a Aquamarine. Aí a Aqua chora de emoção e uma gotinha da lágrima dela cai no oceano e imediatamente as águas se acalmam e o tempo volta ao normal, porque sim, a Aqua conseguiu provar pro pai dela, através da amizade, que o amor existe. Lembra qual foi um dos grandes diferenciais de Frozen lá em 2013? Que fez ele ser considerado meio que revolucionário e super diferente? Foi, sem dúvida, a subversão do amor verdadeiro tradicional, do amor romântico. Mas 7 anos antes, a Aquamarine já estava fazendo uma coisa muito parecida. Porque quando eles descobrem que para Ana ficar viva,
a Ana precisa de um ato de amor verdadeiro, automaticamente ela e os outros associam isso a um beijo do príncipe Hans. Mas o que salva ela é o amor que ela sente pela irmã. Aqui, quando a Aquamarine tem que provar que o amor existe, ela associa isso ao amor de um cara. Mas o que salva ela de ter que voltar e se casar com um sereio que o pai dela escolheu, o que prova que o amor existe, é o amor das amigas. Bom, como as meninas ajudaram a Aqua, elas têm direito ao desejo, mas elas aceitaram que a Hailey tem que ir embora para a Austrália. A Claire até pergunta se elas podem desejar que a Aquamarine fique ali para sempre, mas elas não podem, porque o objetivo da Aqua não era viver como humana, era provar para o pai dela que o amor existe para ela poder voltar, sem ser obrigada a se casar. Ela até explica para as meninas que ela tem que voltar para a família dela e que o lugar dela é no oceano, e promete que vai voltar para visitar as duas e dá as estrelinhas do mar falante de presente para elas. Ai, eu tava esquecendo uma coisa. Quando a Aqua chora porque as meninas falam que amam ela, as unhas dela ficam rosa. Então, realmente, o rosa não era amor romântico, era amor. Amor, ponto. Bom, aí o Raymond aparece, as meninas vão embora e ele e a Aqua combinam de se encontrar algum dia nas Ilhas Fiji. Depois ele vai lá agradecer a Hailey e a Claire pelo que elas fizeram pela Aquamarine e dá um beijinho no rosto de cada uma e elas ficam, ai meu Deus, Raymond. Porque o jeito que elas gostavam dele era tipo quando você é fã de alguma celebridade. Aí elas seguem caminhos diferentes e o filme acaba. Eu realmente gosto desse filme. Tem coisa mais fofa do que o verdadeiro amor ser a amizade? E a Aquamarine é maravilhosa, né? Ela tem mechinhas azuis, tem poderes, enfrentou o pai. Esse filme é vagamente baseado num livro de mesmo nome da Alice Hoffman. E a diretora desse filme, a Elizabeth Allen Rosenbaum, também dirigiu um filme que eu gosto bastante, que é Ramona e Bezos, com a Selena Gomez e com a Joy King, bem criancinha. E um outro filme chamado Snakerella, que é tipo uma releitura da Cinderela, só que com um garoto que tem um padrasto e sonha em ser designer de tênis, que com certeza eu vou assistir. Bom, e aí, você gosta de Aquamarine? O que você desejaria se você ajudasse uma sereia? E se você gostou do meu vídeo, sinta-se à vontade para curtir, compartilhar, se inscrever, me contar o que você achou aqui nos comentários e até a próxima!